Mas o pensar ôntico, não é esse que passa de um ente para o ente, é também o pensar teórico das ciências. Trata-se ali de procurar entender, explicar como as coisas são, quer dizer, como elas funcionam, qual é a sua estrutura e seu funcionamento no mundo natural, nas ciências físicas ou até no mundo social, no mundo humano, né? Mas a ciência propriamente, embora ela está no horizonte, a ciência moderna, no horizonte do progresso humano, da melhoria das condições, mas a ciência como tal, ela é um conhecimento teórico. Ela procura saber como realmente aquilo é. Depois ela pode aplicar aquele conhecimento, não é? Tecnicamente, digamos, em elaboração de instrumentos tecnológicos para a solução dos problemas concretos. Mas, em princípio, a ciência é teórica porque ela está querendo uma explicação daquilo como é a realidade. Mas, de novo, a sua explicação vai de um fenômeno para outro, não é? E assim procura articular uma explicação até do todo da realidade, mas do todo justamente como a articulação das partes, não é? O todo interno. A ciência não trata do sentido do todo, mas ela procura entender os fenômenos que acontecem no âmbito da natureza, não é? Do mundo físico, no caso das ciências físicas. Então, podem até chegar a uma teoria global, mas a teoria global é exatamente a explicação mais fundamental de como aqueles fenômenos se articulam entre si. Então, isso seria o conhecimento ôntico, do qual nós falamos aqui rapidamente, para poder agora focalizar melhor o pensamento filosófico, propriamente dito. Mas estamos ainda muita coisa pela frente, temos de talvez abreviar um pouco, não é? Para podermos chegar no que interessa talvez mais, não é? Agora, não é? Então, o pensar filosófico de nível ontológico. Então, se trata de buscar entender o ser, já não mais um ente pelo outro ente, mas entender o que o ente é, o ser do ente, aquele horizonte interpretativo global. E o pensar, nesse sentido ontológico, é exatamente o próprio da filosofia. E se trata da explicitação da transcendência do ser humano. Ele em si está sempre no horizonte do ser, como nós dissemos, ele já sabe de alguma maneira o que é ser, fala de sendos, fala da vida, sabe o que é a vida, mas nunca pensou isso, nunca explicitou, nunca tomou posse desses conhecimentos. Então, o pensar filosófico é exatamente desdobrar essa pré-compreensão que nós temos, seja do ser em geral, seja das várias regiões do ser. Explicitar adequadamente a pré-compreensão do ser, mas que não é algo simplesmente, digamos, abstrato, não é? Mas que é algo que se concretiza em cada mundo. Então, se trata para cada ser humano, em cada momento, pensar filosoficamente é explicitar o sentido do ser na sua, digamos, existência histórica, na sua situação histórica. Então, como exercício explícito dessa transcendência para o ser que define o ser humano, então, a filosofia, esse pensar filosófico, pertence estruturalmente ao próprio ser humano. É uma possibilidade básica de todo ser humano, esse pensar filosófico. Isso não significa que todos sejam efetivamente capazes já de filosofar,
Para isso é necessário despertar e pôr em movimento esse discurso, essa explicitação, esse desdobramento da compreensão do mundo que já está implícita em todos nós. Então se trata de assumir pessoalmente, não é, o ser humano que nós somos enquanto abertos para o ser. Este despertar, portanto, é, se podia chamar assim, o acontecer essencial de cada um, de cada ser humano, não é? Porque é exatamente a efetivação da sua realidade básica. E é algo profundamente enraizado na existência de cada um filósofo, ao contrário do cientista, não é? O cientista, quando aprende, depois ele pode descobrir por si mesmo alguma coisa, mas ele aprende então a mesma coisa que todos os outros estudantes daquela disciplina aprendem. Mas o filósofo não, cada um descobre, se está pensando realmente, descobre por si mesmo. É algo estritamente pessoal, não é? E, portanto, é uma pergunta, não é? Todo pensar é propriamente uma pergunta, também um cientista pergunta, procura, não é? Nós não explicitamos mais isso, não é? Ele procura uma resposta, uma explicação daquele fenômeno, então ele vai pensando, formula uma hipótese, não é? Para depois comprová-la, etc. Mas o filósofo também, a filosofia é uma pergunta, mas é uma pergunta que se repete, se retoma incessantemente, ao contrário da pergunta científica. A ciência vai sempre avançando, mas ela dá respostas definidas, não é, àquele problema. Depois pode levantar um novo problema, não é? Mas ela dá respostas definidas. Ao passo que a resposta da filosofia, como se trata do ser, não é? E que ela se situa no horizonte do ser, então cada resposta está sob um prisma particular e, portanto, nunca é uma resposta final, uma resposta definitiva. A pergunta tem de ser sempre retomada, não é? Para, então, nesse processo vai se desvendando, vai se caminhando, não é? Nesse âmbito ilimitado do ser, não é? Da compreensão da realidade. Então, propriamente, a palavra não, a ciência procura explicar, mas a filosofia não é a palavra certa, na minha maneira de falar ou de ver, não é explicar, mas é compreender, não é? Quer dizer, é ver, não é? Não passa de um para o outro, não explica uma coisa por outra, mas a própria da filosofia é só, digamos, abrir-se para aquilo que se manifesta, que, no caso, o ser doente, e procurar, então, dizer aquilo que está se vendo. A filosofia não inventa, não procura, em outro lugar, fazer novas experiências. Ela tem de simplesmente, não é, explicitar o que é pensar. Ela já está pensando, já sabe o que é pensar. Mas o desafio da filosofia é exatamente como focalizar esse fenômeno, essa experiência, e como, digamos, desdobrar adequadamente, não é? De uma maneira coerente, aquela compreensão implícita que já se tem da realidade. Esse é o próprio da filosofia, do pensar filosófico. Mas tudo isso dentro de uma situação histórica particular de cada um, como ser no mundo. Portanto, eu sempre me abro para a totalidade do ser no lugar onde eu estou, que não é o mesmo lugar do outro. Embora a realidade é a mesma, mas eu estou
focalizando, eu estou em perspectivas sob ângulos diferentes, não é? Embora podem haver muita coisa de comum entre o meu ângulo e o seu, como nós já dissemos, falando do mundo, mas sempre cada um vê a partir do seu ângulo, é algo estritamente pessoal. Então, nesse sentido, a filosofia é radicalmente um modo de ser no mundo, a maneira singular de cada um de deixar o ente manifestar-se no seu todo, ou nas suas regiões específicas, mas à luz do todo, é uma maneira de me situar na verdade. Isso é a filosofia. Filosofia é, portanto, filosofar e nada mais. Quer dizer, a filosofia não é compatível com uma atitude neutra, descomprometida, que apenas toma conhecimento das várias maneiras de conceber a realidade. Ela implica uma tomada de posição, não é? Porque ela se abre para o todo. Aliás, o todo já estava interpretado, não é? De alguma maneira, em cada cultura já há um sentido global, mas o que começa a pensar, a filosofar, então ele se depara com aquela interpretação, mas ele se situa nesse âmbito global, então ele tem necessariamente de tomar uma posição, não pode ficar simplesmente descomprometido diante da realidade, mesmo que não afirme, mesmo o ceticismo, não é? Se ele diz eu não consigo ver, então já é uma tomada de posição, é dizer eu não tenho clareza sobre isso ou isso. Mas então a filosofia como filosofar não é simplesmente um discurso sobre o mundo, assim como as ciências, cada ciência é um discurso sobre aquela área do mundo, sobre a vida. Então a ciência é uma conexão, não é, de afirmações, de proposições já demonstradas, etc., com todo o seu método, mas ela vai articulando e dá uma ideia global do fenômeno da vida, a talvez pontos em que ela não penetrou ainda, mas ela tem o seu discurso, já está de certa maneira pronto sob certo lado, vai se acrescentando, mas ela vai somando, por assim dizer. Pode até haver uma crise dos fundamentos, mas a crise dos fundamentos retoma também tudo aquilo que já foi descoberto. A ciência é um corpo que vai crescendo, um corpo de conhecimentos. Mas a filosofia não é isso. Filosofia é filosofar, não é algo já pronto que eu vou simplesmente assimilar e talvez até acrescentar algo. Não existe esse pronto. Existem muitas posições, muitos discursos, mas a filosofia não é simplesmente assimilar esses discursos, mas é por si mesmo, em contato com os discursos que já existem, ir fazendo o seu próprio caminho.